Abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, os corações. Quebranta, Senhor, os corações. Converte, Pai, o coração da humanidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Traga, Senhor, arrependimento. Traga memória, Pai. Oh, Senhor, a humanidade daquilo que nos dá esperança, Senhor. Oh, aleluia, Pai amado, Deus querido, Deus eterno. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui recebendo do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo momento de adoração, pelo momento de louvor. Muito obrigado, Deus, pelas vidas que aqui se encontram, Senhor, em nome de Jesus, junto conosco, te adorando. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos guardado, por ter nos livrado. Muito obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a palavra, Senhor, que vai ser traga agora para nós, Senhor, para os nossos corações. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos Salles, toma ele nas tuas mãos. Senhor, renova, ó Pai, em nome de Jesus, revista, ó Pai, com o teu poder, Senhor, com a tua autoridade, Senhor, com o teu Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Vai renovando, Senhor, vai, Senhor, renovando suas forças, vai restaurando, vai revigorando, Senhor, a sua saúde, Pai. Vai dando estabilidade, Senhor, financeira, Pai. Estabilidade na área espiritual, estabilidade, Senhor. Oh, Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Emocional, sentimental. Oh, Deus, vai operando, Senhor, grandiosamente na vida do teu filho, Senhor. Fala, Senhor, ao seu coração. Traga, Senhor, diretamente do coração do Senhor para os nossos corações esta noite, Pai. A tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Não nos deixa, Pai, sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui, Pai. Oh, Deus, transformado, lavado, remido, Pai, pelo teu poder, pelo teu sangue, Senhor, e pelo teu amor, Pai. Que é, Senhor, oh, Senhor. Faça, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade nesta noite para as nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não seja o pastor Carlos falando, mas que seja o teu Espírito Santo, através de sua vida, falando conosco, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. É bom nós estarmos aqui para nos santificar na presença do Senhor, para aprendermos mais do Senhor e tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, que venhamos estar aí prontos, para receber. O Senhor é realmente maravilhosíssimo. Eu quero convidar os amados irmãos a estar abrindo as Sagradas Escrituras em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vamos estar aí nos deleitando com tudo aquilo que Deus tem para conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento também aos amados irmãos, com a paz do Senhor, também todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através da live. Que Deus esteja aí abençoando a todos e operando de uma forma assim maravilhosíssima, em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis, ó Deus de Israel, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar para que possamos estar desfrutando das palavras que o Espírito Santo do Senhor nos trouxer nesta noite, em nome de Jesus. Quando eu coloquei essa palavra no meu coração, o desejo do meu coração é pela manifestação do poder de Deus. O desejo do meu coração é que o Senhor Ele venha fazer, não somente aqui na igreja Efraim de Deus, mas que Deus venha fazer com que nós venhamos viver
uma renovação espiritual, para que nós venhamos ter sede de Deus e que o nosso Senhor, Ele venha no nosso meio fazer com que nós sintamos a presença dEle. E aqui, o que está escrito, amados irmãos? Está escrito, segundo o que diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos então, amados irmãos, rasgar os nossos corações para encontrar a Deus. Quando estava essa palavra latente, latejando no meu coração, na minha mente, me veio à memória quando Noé, ele preparava a arca. Quando Noé, ele estava cortando as madeiras. Imagina quando Deus começa a falar com Noé, falando: Noé, olha, deixa eu te dizer, você comece a pregar a palavra, você comece a ensinar, você fala com um, você fala com outro, e você ensina eles da maneira que eu estiver falando contigo, da maneira que o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Porque eu quero te dizer, Noé, que o mundo, ele se encontra corrompido. O mundo, ele se encontra distante de mim. Cada um faz aquilo que bem interessa. E a promiscuidade, esse mundo, ele tem assim, me causado tristeza. E eu venho a ti porque tenho encontrado em você uma pessoa fiel. E eu quero te dizer que eu vou destruir esse mundo com água. E aí, imagina Noé pregando. E ele falando assim: haverá um dilúvio sobre a terra. E aí as pessoas olham para ele: nem chover chove, Noé. Como é que vai haver dilúvio? E aí riam dele, blasfemavam dele. E Noé cortando madeira para fazer a arca, todo mundo passava e maniava a cabeça. Olha lá, olha como ele é burro. Olha o que ele está fazendo, maluco. Ele está construindo uma arca, diz que vai chover. E aí Noé, ele, durante a construção daquela arca, que levou tempo, mas muito tempo, Noé, ele pega o projeto que Deus coloca nas mãos dele, e através do que ele está fazendo, ele é um testemunho vivo daquilo que Deus está planejando fazer no futuro. E aí Noé, ele prega, Noé, ele anuncia a palavra. E as Sagradas Escrituras diz que nos dias de Noé, os povos, eles casavam-se e davam-se em casamento. E todos comiam, e todos bebiam, e levavam a vida conforme nós temos levado no dia de hoje. Mas a Sagrada Escritura diz, amados irmãos, que chegou o dia que o dilúvio veio sobre a terra, porque Noé já estava pregando a palavra do Senhor há 120 anos. Imagina, amados irmãos, o desgosto, imagina o coração de Noé, imagina ele agora olhando para tudo que ele fez, aquela construção magnífica, aquele casal de animal que ele foi colocando na arca. Ele falou que só coloquei bicho, não coloquei a minha sogra, não coloquei o meu sogro, não coloquei o meu tio, não coloquei a minha tia. E aí Noé olha para isso tudo, fala: ninguém acreditou em mim, somente os meus filhos e minhas noras estão comigo, minha esposa, mas ninguém. Imagina a tristeza do coração de Noé, que fala para todo o povo daquela época: eu tenho pregado, eu tenho anunciado para vocês 120 anos. Imagina a frustração. Mas na hora, amados irmãos, que as comportas do céu, elas se abrem, mas não somente abriu comportas no céu, mas a água fluiu do seio da terra, e ali jorrou água, e foram águas que trouxeram o dilúvio sobre a terra. E naquele momento específico, o que aconteceu? Aconteceu
que o povo lembrou de Noé. Falou, aquele maluco, ele estava certo. E aí eles correram para onde? Para onde estava a arca. Eles correram e eles começaram a bater na porta, bater do lado da arca. Imagina quantas pessoas, milhões de pessoas ali em redor da arca, batendo daqui, batendo dali, querendo entrar. Mas Noé, ele não fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. E ali não tinha como abrir a arca. Não tinha como abrir a arca, porque era o dia derradeiro. E agora, aquelas pessoas que não confiaram na palavra de Deus, não deram crédito à palavra que Deus trouxe na boca de Noé, estão todos perecendo. Agora estão afogando, estão aos gritos. Imagina quantas pessoas morreram. E o que eu digo, amados irmãos, quantos de nós temos pregado e anunciado a palavra do Senhor hoje em dia? Quantos de nós temos falado às pessoas? Hoje eu visitei algumas pessoas e falei, você está sumida. Você precisa voltar para a igreja, você precisa estar indo. Mas a gente olha, amados irmãos, a palavra... muitas vezes quando nós estamos pregando a palavra, ela às vezes as pessoas se encontram e se sentem confrontadas e falam, não, pastor Carlos está me confrontando. Não, quem está confrontando é Deus. A palavra é de Deus. Tudo que está aqui é de Deus. Eu sou de Deus. As palavras que saem da minha boca é de Deus. Eu não posso fazer aquilo que está no meu próprio coração, mas eu faço aquilo que o Senhor, Ele coloca no meu coração. E muitas vezes, quando eu chego para pregar, eu posso até preparar uma palavra para pregar, mas chega um determinado momento, Deus fala assim comigo, eu quero que você fale sobre isso. E aí, não tem como eu usar da minha própria vontade, falar, não, eu vou trazer isso porque a igreja precisa disso e tal. Não, Deus fala, é desse jeito que eu quero que você faça. Então você não vai fazer a sua vontade, você vai fazer a minha vontade. E a gente precisa entender, quando Deus ele fala com Jeremias, amados irmãos, ele está falando a respeito dos cativos da Babilônia. Olha para ver as oportunidades que Deus deu a Judá e Jerusalém, as oportunidades que Deus deu aos judeus, a oportunidade que Deus deu ao seu povo, que ele considerava a menina dos seus olhos. A todo tempo ele está dizendo assim, olha, é preciso vocês voltarem para a minha presença. A gente olha de Gênesis a Apocalipse, cuidado de Deus para com o seu povo. E não é diferente nos dias atuais. Não é diferente. A gente encontra, amados irmãos, nós nos encontramos no tempo da graça, onde a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tem amado esse mundo de tal maneira, ainda hoje, ainda nesse momento. Aleluia. Mas o quanto é difícil, amados irmãos, nós abrirmos a boca e quando nós falamos alguma coisa, como é difícil ver conversões, como é difícil ver as pessoas se arrependendo dos seus maus caminhos. O quanto é difícil as pessoas dizerem, olha, eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. O que tem hoje são brigas teológicas. O que tem hoje, amados irmãos, é muitas pessoas falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e ninguém muda. A minha mãe foi isso, meu pai foi aquilo, e eu não sairei desse caminho. Ninguém quer, amados irmãos, observar aquilo que Deus tem para a vida dele. Ninguém quer colocar os joelhos no chão e falar assim, o Senhor existe mesmo, meu Senhor. Eu quero que o Senhor venha falar aos meus ouvidos. O que nós encontramos muitas vezes hoje, quando nós visitamos alguns lares, é a Bíblia em cima de um estante, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, toda empoeirada. Aquela página, ela se encontra diferente das outras páginas, porque não são mais observadas
e nem observado os mandamentos do Senhor. E nós precisamos colocar no nosso coração o que Jeremias ele está falando. Mas é necessário querer, crer. Então ele diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje a tecnologia, amados irmãos, hoje as preocupações da vida têm tirado a paz de muitas pessoas. As pessoas não têm mais aquela vontade de dedicar ao ministério sacerdotal. As pessoas não têm mais esse desejo de estar se esforçando para estar na presença de Deus. E nós precisamos, amados irmãos, nos esforçar. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. E se nós formos falar com um e com o outro, não querem. Então a gente precisa entender. Quando Deus fala, será que quando Jesus ele voltar, a terra achará fé? Será que Deus achará fé sobre a terra? Nós precisamos entender a vontade do Pai, a vontade do Filho e do Espírito Santo para com cada um de nós. Nós precisamos proceder conforme o que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Em Hebreus capítulo 6, ou melhor dizendo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz desta forma: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões está escrito que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos crer que Ele existe. E muitas vezes, amados irmãos, a gente está encontrando uma dificuldade tão grande que a gente não consegue romper com as barreiras, com as dificuldades. E tem um exemplo muito claro, um exemplo muito bom. Eu estava ouvindo de um pastor que a gente tem ouvido ele, e ele disse assim: eu estava namorando com uma garota que eu gostava muito dela, eu ia casar com ela. Eu gostava demais dela, gostava do pai, gostava da mãe, mas eu fui para Deus, eu orei, e Deus falou comigo: não é com essa garota que você vai casar. E ele falou que, terminando o culto, ele foi para a casa da namorada, sentou com ela, sentou com os pais, conversou e falou assim: olha, eu vim para terminar o nosso noivado. Aí o pai e a mãe: por que? Não gosta mais da minha filha? Gosto. E ela falou: não gosta mais de mim? Ele disse: gosto. Não me ama mais? Amo. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo que você não é mulher para mim. Deus falou comigo que não é para mim casar com você. E hoje em dia, amados irmãos, talvez nós olhamos a anatomia de uma pessoa, se a pessoa é formosa, se a pessoa tem um rosto bonito, tem assim, tem assado, conforme nós temos visto hoje em dia. Não precisa muito. Quantos de nós temos nos entregado às lascívias? Quantos têm se entregado às prostituições? Quantos têm se entregado aos prazeres carnais? E nós precisamos entender que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, irrepreensíveis. A vontade de Deus é que nós venhamos vencer a vontade da carne. A vontade de Deus é que nós venhamos buscá-lo de todo o coração. Falar assim: olha, eu tenho aqui muitas situações para resolver, eu tenho muitas vontades, a minha carne grita, mas eu preciso obedecer a voz de Deus em primeiro lugar. Porque quando eu obedeço a voz de Deus, diz as Sagradas Escrituras que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Eu preciso crer nisso. Se eu não crer,
eu não sou um cristão. Se eu não crer, eu não tenho fé. Eu preciso ter fé para que Deus venha fazer infinitamente mais. Uma coisa eu quero dizer aos amados irmãos com testemunho. Eu e minha esposa, nós casamos. Quando eu casei, a igreja que ela frequentava chamava-se Cristão Osana. E eu comecei a frequentar a igreja dela. E nós noivamos, casamos, e o pastor dela era engenheiro. O pastor dela, eu era empregado na empresa dele. E nós casamos ali, e um determinado tempo aconteceu alguma coisa na igreja, tipo assim, alguma coisa que eu não concordava com a doutrina, porque é uma situação que acontece muitas vezes a respeito da doutrina da igreja, que chega uma outra doutrina, chega um outro pessoal e vai tomando a frente daquilo tudo. E eu falei assim, eu não quero continuar aqui, e eu perdi o emprego por causa disso. E nós estamos casados há 28 anos, eu perdi o emprego mais ou menos com 2 anos que estava lá, nem chegou isso com 2 anos. Eu trabalho há 26 anos, esperando que o Senhor venha mandar o maná do céu. Há 26 anos eu trabalho conforme o povo de Israel, quando andaram no deserto. Eles esperavam que o Senhor mandasse o maná do céu para que eles pudessem se alimentar. Assim tem acontecido na minha vida há 26 anos. E todos os dias eu oro, eu clamo ao Senhor: Senhor, olha, nós estamos precisando que o Senhor fale com alguém, que dá uma telefonada para cá, para que o pastor Carlos tenha um trabalho e ele vá trabalhar para estar sustentando a família. A minha esposa acabou de orar aqui. E a gente precisa entender, fé, confiar em Deus, porque querendo ou não, os amados irmãos sabem que as contas chegam, as responsabilidades mensais, elas chegam, elas vêm. E aí não tem como você falar assim: olha, está aqui a conta d'água, ó vizinho, está aqui a conta da luz, ó vizinha, está aqui a conta do gás. Não tem como a gente fazer isso. A gente precisa pegar nas mãos e falar com Deus: Deus está aqui, e eu necessito que o Senhor venha ao meu socorro. Então são 26 anos esperando sempre do Senhor, e nunca faltou. A gente tem vivido dessa maneira, e o Senhor todos os meses Ele manda aquilo que nós precisamos. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa colocar a nossa fé em ação, e a gente precisa andar na direção do Senhor. Uma coisa que eu gosto muito, e a gente precisa entender, e a gente precisa olhar para as Sagradas Escrituras, conforme eu gosto muito, o desejo no meu coração era entrar hoje novamente no Salmo 84, né? E se a gente for pregar, a gente prega o mês e o ano inteiro, né? No Salmo 84. E no Salmo 84 vai dizer, amados irmãos, que Davi, ele entra na casa do Senhor e ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A gente precisa sentir esse desejo, a gente precisa querer nos aproximar de Deus, porque amados irmãos, conforme diz o Salmo 133, quando os irmãos estão em união, é o que o Senhor ordena a bênção. Então a gente precisa em primeiro lugar falar: Senhor, eu amo os teus tabernáculos, eu amo estar na tua presença, eu amo louvar e buscar a tua face. A gente precisa querer, a gente precisa nos mover. Se a gente não exercitar o nosso corpo em direção ao Senhor, a gente não vai. Se a gente não nos exercitarmos em direção a uma leitura da palavra, a uma oração, as coisas deste mundo tomam o lugar de Deus. Aleluia. As coisas deste mundo, amados irmãos,
Porque se você acorda de manhã, você olha, você fala assim, eu tenho que levantar. E se você for observar direito, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente sai correndo, a gente abre os olhos, né? Mas a primeira coisa é correr para o banheiro, para esvaziar a bexiga. A gente sai correndo para o banheiro. Aí você volta para a cama, quando você olha e fala, eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que esticar os lençóis. Daqui a pouco vem aquela fominha gostosa, fala, eu tenho que tomar café. E aí você toma o café, tem que lavar as vasilhas que eu tomei café. Aí você arruma o esposo para ir para o trabalho, arruma os filhos para ir para o colégio, você daqui a pouco já coloca alguma coisa no fogo, feijão para cozinhar, daqui a pouco o feijão fica cozido, já está na hora do almoço, daqui você vê um jornal, daqui você vê um Globo Esporte, daqui a pouco chega um vizinho, bate na tua porta. Você não orou, você não teve um tempo para Deus. Por causa de quê? Porque nós precisamos ter prioridade. A nossa prioridade, em primeiro lugar, falar, Senhor, eu acordei bem, glórias eu te dou, eu acordei bem, muito obrigado, ó meu Deus. A gente precisa tirar o nosso tempo, o nosso devocional, mas isso muitas vezes fica em segundo plano ou terceiro plano, porque talvez passa um dia, passa dois, passa três, e tem muitas pessoas que não têm o costume de fazer tal coisa. E nós precisamos buscar ao Senhor. A gente olha para o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, Timóteo, guarda um bom depósito. O que é bom depósito? Mesmo na tua dificuldade, quando tu recebe o dinheiro do teu mês, você fala assim, as contas estão meio apertadas, mas eu vou tirar aqui R$100 para colocar à parte, porque na hora da minha dificuldade eu tenho esse dinheiro lá. Mas o que está falando? Está sobrando aquele dinheiro? Não, não está sobrando. Mas eu estou guardando ele e fala assim, guarda o bom depósito. O que é o bom depósito na vida espiritual? É a gente estar sempre firmes, conforme diz a palavra do Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A gente precisa estar sempre firmes e abundantes, constantes na obra do Senhor. Mas muitas vezes, amados irmãos, há assim um cansaço, assim, uma preguiça espiritual. Aí eu tenho que tomar banho, eu tenho que passar um perfume, eu tenho que fazer a barba. Eu tenho que ficar cuidando disso, eu tenho que ficar cuidando daquilo. E a gente vai deixando sempre de lado aquilo que Deus nos recomenda. E a gente não faz. Mas chega aquele derradeiro dia, conforme eu disse para vocês, que chegou no dia de Noé. E assim chegará aquele derradeiro dia, quando nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que nós vamos falar para Deus? A gente fala a Deus, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não teve jeito, o Senhor me conhece, não teve jeito, sabe por causa de quê, Senhor Jesus? Eu tive 10 filhos, e eu tive que trabalhar muito para cuidar deles. Não tive tempo, Senhor Jesus, porque eu tinha que alimentar meus filhos, eu tinha que levá-los para a escola, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não teve tempo, Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala assim, todos aqueles que me confessarem aqui na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aí a gente tira um exemplo dessa palavra, a gente traz aí uma conjectura que a gente pode falar, se eu não tive tempo para o Senhor aqui na terra, como Ele terá tempo para mim lá no céu? Se eu não fui fiel aqui na terra, como o Senhor vai ser fiel a mim lá no céu? E aí a gente fala, Deus, mas Deus Ele é misericordioso. Mas a gente olha para a palavra que a gente sempre fala, Deus Ele é consolador, mas é fogo consumidor. A gente olha para Deus, a gente fala assim, Deus, nós estamos vivendo num tempo da graça, mas Ele virá como juiz. Ele hoje é advogado, mas Ele virá como juiz. E como juiz ele não pode ser uma balança enganosa. Ele vai colocar as tuas trouxinhas, o teu fardo na balança lá e vai pesar as boas obras e as más obras. Aquilo que você andou na direção dele e aquilo que você não andou. A gente precisa olhar, porque é assim que nós muitas vezes julgamos as pessoas que estão do nosso lado. Quer ver uma coisa? Eu lembro quando eu andava aí pelo mundo, imagina aquela pessoa que está sempre na água. Tem aqueles amigos, quando você sai com eles para algum lugar, ele está sempre na água. Nunca tem
está sempre de bolso vazio. O que tu faz? Você desvia dele. Não é verdade? Toda vez que sai, ele nunca tem. E aí, o que é gostoso, fala assim, não, eu vou sair com a pessoa hoje, a pessoa está do meu lado, a gente vai sair, hoje eu pago o lanche, amanhã ela paga, a gente faz assim, a gente faz assado, ou se não, porque não está fácil para ninguém, vamos sair, a gente racha o que deu a conta, e aí tudo bem. Mas quando a pessoa está sempre te explorando, como vai ser? A gente sempre chega perto de Deus e é igual filho de gato, me dá um, mas nunca a gente fala assim, olha, eu tenho para te oferecer, eu quero te oferecer a minha vida, eu quero te oferecer o meu ser, eu quero ser teu, eu quero fazer a diferença nessa geração pelo teu nome. Eu quero que aconteça um grande avivamento dentro da nossa igreja. Eu quero um grande avivamento na nossa rua. Eu quero um grande avivamento da tua parte, Senhor, no nosso bairro, no nosso Rio de Janeiro. E a gente precisa fazer isso. Mas isso só vai acontecer, amado irmão e amada irmã, quando nós deixarmos, porque essas barreiras de nós chegarmos à presença de Deus, que elas sejam quebradas, porque muitas vezes há obstáculos, há barreiras, parece que nós estamos algemados, que nós não conseguimos chegar até a presença de Deus. Nós precisamos ter mentes sãs, mentes transformadas. Nós precisamos falar com Deus, oxigena a minha mente de uma forma espiritual, de uma forma maravilhosa, porque só o Senhor pode fazer toda a diferença na minha vida. Eu mesmo não consigo, mas eu preciso do Senhor, que o Senhor venha agir, aleluia, com o teu poder, com a tua unção, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, diz assim: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurar de todo o coração e de toda a sua alma. Nós precisamos, amados irmãos, procurar o nosso Deus. E às vezes a gente tem tanta coisa que tem tirado a nossa paz, tirado o nosso foco. Eu li um livro, e esse livro fala as pisadas de Cristo, parece que é isso. E esse livro, ele trazia ali a respeito de tudo que Cristo ele fez, e nós precisamos fazer. Então é um livro assim até difícil de ler, e a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu trago essa palavra, eu quero que você traz à tua mente um caminho mesmo. Eu lembro que na roça, quando a gente tinha que desviar da rua, a gente cortava um caminho pelo pasto, e aonde a gente passava, ficava aquela trilha, não nascia nem mato, aonde que a gente passava, aquele caminho. E aí, imagina você pegando um caminho para chegar até ao teu destino. Imagina isso na tua mente. E aí, imagina você traçando esse caminho, e aí está alguma pessoa lá no meio do mato gritando: ô fulano! E aí você está no caminho, chega cá, aí você sai do caminho para ir ter aquele fulano. Mas qual o seu objetivo? Chegar no seu destino. E às vezes você chega mais na frente, outra pessoa fala assim: e aí, como é que você está? Ontem você não apareceu e tal, estou preocupado contigo. E aí te tira a atenção do teu caminho. E aí, conforme você vai caminhando, conforme você vai andando, há distrações. Conforme você vai andando, conforme você vai caminhando, há obstáculos que muitas vezes, quando nós andamos por esse caminho, há o urucuzeiro, a cobra, né? Há isso, aquilo, e você tem que estar atento. Eu lembro quando a gente ia buscar lenha,
na roça, e aí de vez em quando tinha cobra atravessando a rua. Era assim, coisa assim terrível, né? E a gente precisa entender que na nossa caminhada há muitos obstáculos, na nossa caminhada há muitas distrações, na nossa caminhada há muitas coisas que tiram o foco da palavra de Deus, que tem que estar implícita dentro de nós. Nós precisamos trazer isso de volta, falar assim: não, meu alvo é Cristo, meu alvo é Deus. Quantas vezes, amados irmãos, ontem a missionária Diva estava falando a respeito de lutas, né, de espíritos, conforme a gente tem até pregado, falando a respeito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a gente sabe que há espíritos maus que tentam nos amedrontar, tentam fazer com que nós venhamos errar o caminho. E às vezes a gente precisa estar orando e clamando. Muitas vezes, amados irmãos, é discussões dentro de casa. É com o filho, é com a esposa, é com o marido, é com a sogra. E essas coisas vai tirando a gente da presença de Deus. E a gente precisa falar: não, eu quero estar bem presente diante do Senhor. Eu não posso perder a minha fé. Eu não posso negar o meu Senhor, mas eu quero procurá-lo de todo o meu coração. Eu quero me entregar a Ele. Eu não quero que as situações que elas chegam até a mim, elas venham me desviar da presença desse grande Senhor que eu tenho devotado, que eu tenho colocado a minha vida. Nós precisamos decidir. Nós precisamos falar: olha, o Senhor é importante para mim. E a gente precisa buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. No Salmo 105, versículo 4, diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amém? Aleluia. Nós precisamos recorrer, aleluia, ao Senhor. E às vezes, amados irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, quer ver, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes aqui em casa eu fico falando: meu Deus, como eu grito, Diva, e ela não me ouve. Grito, Braia, não me ouve. Falei: meu Deus, quando o pessoal me grita, eu ouço logo, né? Mas muitas vezes a gente está tão distante, né? Pensando em uma outra coisa que a gente não consegue. E aqui, o que diz o Salmo 105? Recorram ao Senhor. Mas quando nós recorremos ao Senhor, recorremos a uma pessoa que a gente tem por perto, talvez a gente está buscando o Senhor, e aí a gente está perdendo, porque a gente se aproxima através da leitura, através do joelho no chão, através da consagração, através da santidade, através do jejum, e a gente se encontra perto do Senhor. Mas aqueles que estão distantes, e está dizendo no Salmo 105, recorram ao Senhor. Imagina eu gritar: irmã Neia, quando ela está lá no Brissolão e eu aqui: irmã Neia, ela vai me ouvir como? Se eu estou distante. Mas se eu estou perto, ela está perto aqui, eu falo: irmã Neia, ela, eis-me aqui. E a gente precisa entender isso. Quanto mais perto diante do Senhor nós estamos, fica mais fácil dele ouvir a minha pessoa e ouvir a tua pessoa. Então nós precisamos nos aproximar para que ele venha nos ouvir. Eu sei que ele ouve todos nós, mas quer ver uma coisa? Eu vou trazer para vocês, talvez a gente não consegue ver assim, sentir assim, mas eu quero te dizer uma coisa: uma mãe e um pai, talvez tem um filho dá um trabalho muito grande, e um filho que talvez não dá trabalho nenhum e ajuda muito. Quando o filho que dá muito trabalho, não é que o pai não ama, a mãe não ama, mas o filho que dá menos trabalho dá uma alegria tão grande no coração do pai e da mãe. E isso é bíblico, está escrito na Bíblia. É bíblico, está escrito na Bíblia. Então,
está escrito na Bíblia que se o filho for louco, ele tem que ser apedrejado. Está na lei de Moisés. Na lei. E aí o que acontece? A gente olha que eles levavam naquele tempo. A gente sabe, a minha esposa está até dizendo aqui na lei. Eu sei que Cristo, Ele vem assim para mim, para você, e Ele nos ama quando ainda nós éramos pecadores. Ele tem amado ainda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma comparação. E a gente precisa entender quando nós nos aproximamos mais de Deus. É uma palavra de se aproximar, uma palavra de busca. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele está perto de nós. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o que vai acontecer? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus, está dizendo a palavra do Senhor que a casa, ela está limpa, e vem os demônios e ocupam o lugar. Está escrito na palavra. Então, se eu não faço a vontade do Senhor, eu estou fora da vontade do Senhor. Aquele que não ajuda comigo, ele espalha. Aquele que não está comigo, ele está contra mim. E vocês sabem, imagina quantas vezes a gente está num ambiente que não é o nosso ambiente, que a gente muitas vezes, um ambiente gostoso que vai nos causar sensações boas e gostosas, é quando nós estamos num ambiente que nós gostamos. Ontem nós estávamos num ambiente tão gostoso, na reunião de pastores, que não dava nem vontade de sair de lá. Mas imagina quando tu está num ambiente que está lá, tum, 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 tum. Aí tu fica com o coração fica assim, tu fica doido para sair daquele lugar. Mas tem muita gente que gosta desse ambiente. Mas a gente precisa entender qual o ambiente que o Senhor quer que nós estejamos. Nós precisamos estar louvando, engrandecendo o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos visualizar o reino de Deus. E nós precisamos colocar no nosso coração que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Então, quando você tem um filho que ele ali está fazendo a vontade do pai, fazendo a vontade da mãe, é muito mais fácil de cuidar do que aquele que não faz. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa buscar o Senhor e falar: Senhor, olha, eu quero ser um filho obediente, um filho que te busca, um filho que faz a tua vontade, um filho que atende o teu mandamento, um filho que esteja louvando e engrandecendo o teu nome. Eu quero ser servo teu, servo de orelha furada. Porque existia senhores na época de Cristo, e tinha senhores que maltratavam os seus servos, e quando chegava o tempo da alforria, ele mais que logo queria sair correndo daquela casa. Mas tinha servo que era tão bem tratado na casa, que ele falava: meu senhor, eu não quero ir embora. Aí o senhor dele furava a orelha dele, e ele permanecia para sempre com o seu senhor. Um deles, a gente pode olhar, é o centurião romano. A gente olha para ele e ele fala: meu servo está realmente muito doente dentro da minha casa, mas ele vai rogar a Jesus Cristo pelo seu servo. Esse servo é de muita estima, eu o amo muito. Já imaginou tal coisa? O Senhor interceder pelo servo? Isso é algo assim tremendo. E aí o servo vai querer sair da casa daquele senhor? De maneira nenhuma. Ele vai querer ser vendido para outra pessoa? De maneira nenhuma. Então é assim, quando nós temos um Senhor que cuida bem de nós, nós precisamos querer estar com o Senhor. E tem muitos, amados irmãos, que não têm estado com o Senhor, mas precisa estar, porque o Senhor é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos colocar isso dentro dos nossos corações e falar: Senhor, eu tenho me afastado, eu tenho andado longe, mas eu quero te servir. Porque quando nós servimos ao Senhor, diz a palavra do Senhor que há frutos
na minha vida e frutos na tua vida. E a gente olha os frutos e fala a respeito de nônoplo do Espírito. E nós precisamos, conforme nós trazemos uma palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós também vamos ver ali os frutos do Espírito. Aleluia, glórias a Deus. E ali o Senhor, Ele nos ensina a respeito de como devemos ser na sua presença. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. Não é em qualquer árvore, não é em qualquer carvalho, não é em qualquer pessoa que vocês acham os frutos do Espírito. E a gente precisa entender que quando nós estamos na casa do Senhor, amados irmãos, nós estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E os frutos do Espírito, eles têm, aleluia, que está presente nas nossas vidas. Porque quando o Senhor ele foi procurar fruto naquela figueira, ele não encontrou fruto, mesmo ela estando formosa. E nós precisamos estar com a formosura, mas não somente formosura, mas com frutos, e fruto do Espírito. Então, a gente precisa entender que não é em qualquer pessoa que a gente encontra os frutos do Espírito. E nós precisamos encontrá-los. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que a manifestação do poder de Deus esteja chegando até nós. Mas para que isso aconteça, a gente vê assim como Deus entrava na vida de Davi, como Deus ele manifestava a sua glória na vida de Davi. E Davi, conforme a palavra do Senhor no Salmo 69, ela vai dizer, Davi, olha o que Davi fala a respeito de que tudo, aleluia, que acontece na vida dele. Davi ele diz desta maneira, olha, não sejam envergonhados, 69 versículo 6, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que buscam, aleluia, aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti eu tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. O que ele diz? Por amor do Senhor, as pessoas têm me afrontado. Por amor do Senhor, eu tenho suportado essas afrontas. E tem muita gente que não suporta, tem muita gente que larga o seu ministério, tem muita gente que abandona. E nós precisamos entender que Davi ele fala, por amor de ti, eu tenho suportado tal afronta. Ele diz assim, no versículo 8, tem me tornado como um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Agora esse versículo 9, ele é tremendo. Se vocês puderem ver a dimensão desse versículo 9, ele diz assim, pois o zelo da tua casa me devorou. O que é zelo da tua casa? Quando a gente chega na casa de alguma pessoa, e eu não sei se você já olhou, você chega na casa dela, a casa está limpinha, varrida, aquele cheiro de produto de limpeza. Quando você vê, chega na cozinha, aquilo tudo limpinho, o que eles falam daquela dona de casa? Que ela é zelosa. Então, Davi, ele tinha zelo da casa do Senhor, ele diz assim, pois o zelo da tua casa, Davi tinha zelo da casa do Senhor. Olha aí no versículo 9, pois o zelo da tua casa me devorou. O que é isso? Devorou. Quando a gente pensa em alguma coisa a respeito de devorou, a gente olha para um gavião pegando um pintinho, ele despedaça o pintinho como o pintinho todo, devorou, né? Então ele fala assim, pois o zelo da tua casa tem me consumido. Pois o zelo da tua casa, eu estou todo o tempo. Mas ele diz que é prazeroso para ele.
É prazeroso para ele estar ali. Então, Davi, quando a gente lê os salmos de Davi, a gente encontra uma paz tão grande, porque ele tirou muito tempo, amados irmãos, para estar na presença do Senhor. Aleluia. A gente precisa ter esse tempo, e a gente olha aí ele dizendo: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que, aleluia, te afrontaram. As pessoas que afrontaram a Deus, olha para ver, as pessoas vinham afrontar a Deus, e ele diz assim: essas afrontas que vocês estão afrontando a Deus, elas caíram sobre mim. Assim diz Davi. Davi, ele comprava, o que está dizendo? Davi, ele comprava a briga do Senhor. Ele fala: não, o meu Senhor é Deus que tudo pode, o meu Senhor é Deus de justiça, o meu Senhor é Deus galardoador. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, servi-lo de todo o coração. Então, a Bíblia fala que Davi foi um rei reto diante do Senhor, justo diante do Senhor. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, também buscar o Senhor, colocar a nossa vida no altar. Não é somente na hora que a gente está precisando, na hora que a gente está doente, na hora que a gente está precisando de uma vida financeira, na hora que a gente está precisando com que o nosso casamento fique bem. Não, é a todo tempo e lugar. Nós precisamos ver as manifestações do poder de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E isso só vai acontecer quando nós entregarmos a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, eu tenho visto o pastor Cláudio, ele dizendo a respeito do que ele tem orado, dessa nossa caminhada da conquista, e a respeito do dia 21, quando nós vamos estar ali na igreja Espaço da Paz. Ele tem falado que ele tem orado tanto, ele tem pedido tanto a Deus, que as pessoas que passarem de carro no meio da rua vai parar o carro por ali e vai entrar dentro da igreja. Pessoas, quando passarem dentro do ônibus, que pessoas estiverem doentes vão ser curadas por causa da presença do Senhor. É isso que tem acontecido dentro da minha casa, dentro do teu lar, porque nós buscamos ao Senhor, dentro da igreja que nós congregamos, porque nós somos do Senhor, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde quer que nós estejamos, porque nós temos um compromisso, nós temos um vínculo com o Senhor, nós temos comunhão. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar isso em prática nas nossas vidas. Muitas vezes só fica no campo dos pensamentos, talvez só fica na leitura, talvez só fica a respeito de ouvir falar, mas a gente precisa falar: Senhor, olha, esteja me moendo, assim conforme Jeremias fala no seu capítulo 18. Nós precisamos descer à casa do oleiro, se for necessário, Senhor, nos leva e faça de novo, pois nós precisamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós não somente precisamos, mas nós queremos. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de estar buscando ao Senhor, não deixe de estar colocando o coração diante desse Deus que tudo pode, porque Ele fará maravilhas na minha vida, na tua vida. Mas quando nós nos ausentamos, quando nós distanciamos do Senhor, como o Senhor vai fazer alguma coisa se nós estamos longe? Nós precisamos chegar para perto. Nós precisamos, amados irmãos, estar nos doando. Eu lembro que tem uma frase que ela ficou gravada na minha cabeça: sempre sobra um pouco de perfume nas mãos daquele que doa uma flor, daquele que doa flores. Sempre sobra um pouco de perfume. Ele vai cheirar a mão, eu dei a flor, mas a minha mão ficou cheirosa. A gente precisa entender que quando nós doamos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos, o Senhor, Ele está velando para que Sua palavra se cumpra na nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, busca o Senhor, se aproxime dEle, porque aquele grandioso dia, muitos chegarão diante do Senhor. Eu preguei, eu profetizei, eu falei no Teu nome, e Ele diz assim: apartai-vos de mim, pois não conheço vocês. Porque, amados irmãos, é muito bom pregar,
É muito bom falar, mas muitos têm ficado somente na teoria e não têm buscado a prática. E às vezes é difícil buscar a prática, eu não vou falar que é fácil. Talvez nós estamos com os corações endurecidos por causa das coisas que têm acontecido. E a gente clama, a gente ora, a gente luta, e às vezes a gente fala assim, mas não tem chegado as coisas, tenho clamado, mas a gente olha quantas pessoas clamaram. A gente olha para aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, imagina 38 anos esperando uma cura, 38 anos rastejando ali em volta daquele tanque, 38 anos, imagina uma vontade, uma dor de barriga, como que ele vai correr? Imagina se tinha banheiro ali perto, ou se alguém tivesse que levar ele no banheiro. Imagina que situação difícil, ele todos os dias na beira daquele tanque esperando algo que pudesse acontecer com ele, um milagre, um balançar das águas de um anjo que vinha tempos em tempos. Mas ele não desistiu, ele estava ali há 38 anos. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, queres ficar curado? E ele diz assim, olha, todas as vezes que o anjo vem balançar a água, alguém desce na minha frente primeiro. E eu já estou aqui 38 anos. E Jesus, em outras palavras, chega para ele e diz assim, eu sou maior do que esse anjo que vem balançar essas águas aí, eu posso te curar agora. Você quer ficar curado? A gente precisa entender isso, porque quando nós estamos próximos do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos crer, mas nós precisamos caminhar em direção ao Senhor. Nós precisamos ter coragem, força para vencer os obstáculos. Tudo que tem nos impedido de chegar perto do Senhor, que isso venha cair por terra, que nós venhamos buscá-lo em espírito e em verdade. Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, pelo Teu socorro, ó Pai, pois nós falamos de muitas coisas aqui nesta noite. Nós sabemos, ó Pai, que todas elas, ó Pai, é inerente ao ser humano, e nós precisamos, ó Pai, aleluia, conforme a Tua palavra nos instrui, nós precisamos, ó Pai, nos moldar conforme a Tua palavra, não a Tua palavra nos se moldar conforme a nós. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não podemos mudar um tio, Senhor Deus, não há vírgula. Já está aí, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser transformados por ela. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, nos fortaleça, porque as agruras, Senhor Deus, deste mundo, as dificuldades, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, tem impedido, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, de chegarem até Ti. Então, nesta noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu socorro, pelas Tuas mãos poderosas, Pai. Nos ajuda, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, porque, aleluia, nos faz muita falta, Senhor Deus, a Tua presença santa, Pai. Haja vista Davi, Senhor Deus, orando, não retire de mim o Teu Espírito Santo, ó Pai. Torna-me dar, Senhor Deus, a alegria da Tua presença, Senhor Deus. Assim, ó Deus, muitos de nós, ó Pai, aleluia, temos sentido essa necessidade, ó Pai, de ter a Tua presença, Senhor Deus, mais aflorada, Senhor Deus, nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor Deus, nos nossos lares, onde quer que estejamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, se apossando de nós mais e mais, Pai, para que possamos, ó Pai, aleluia, sentir, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a Tua presença santa, o Teu grande amor, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, que as Tuas bênçãos, ó Pai, estejam, Senhor Deus, alcançando os Teus filhos que estão aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, através das lives, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja movendo de íntima compaixão, Pai, e fazendo com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leva, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, em paz para os seus lares, ó Pai, esteja abençoando, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, Pai. Também, Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, aleluia, trazendo cura, Pai. Visita, Senhor Deus, os hospitais, Senhor Deus, orfanatos, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, ó Deus de Israel, tomando, Senhor Deus, os asilos nas Tuas mãos, ó Pai, os manicômios, ó Pai, prisões.
que o Senhor esteja fazendo, Senhor Deus, nas nossas vidas infinitamente mais, Senhor Deus. Não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, na remuneração necessária, Senhor Deus, nas responsabilidades mensais, ó Pai, esteja operando. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Até aqui Nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Olha, Rei, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.